Vejam bem, vem o artigo 481 do Código Civil e diz o seguinte: pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes, então uma das partes, se obriga a transferir o domínio de certa coisa e outra pagar-lhe certo preço em dinheiro. Então, um transfere o domínio e outro paga certo preço em dinheiro. Vamos fazer um parênteses aqui que é muito importante e eu sempre faço isso quando eu estou introduzindo essa matéria. Pelo seguinte aspecto, gente, olha só. Laura, o que é domínio? Tá? Vocês ainda não tiveram direitos reais, salvo engano, no 7º período, não é mesmo? Vocês terão. Mas imaginem o seguinte, o nosso legislador, erroneamente, mas tudo bem, não vou criticar aqui agora, mas já criticando, ele colocou domínio como sinônimo de propriedade no nosso código. Tecnicamente, existe uma diferenciação entre domínio e propriedade, né? Porque a propriedade, ela abarcaria tanto bens corpóreos quanto bens incorpóreos, por exemplo, propriedade intelectual, ao passo que o domínio somente abarcaria bens corpóreos, tá? Mas de qualquer monta, não tem problema. Partam do pressuposto que domínio é a mesma coisa que propriedade. Vocês vão estudar em direitos reais, e eu já falei isso com vocês quando eu estava falando especificamente da classificação dos contratos, não é? O momento da transferência, lembram-se disso? Quando que ele se aperfeiçoa? Se vai ser um contrato real ou se vai ser um contrato consensual. E eu falava para vocês que a compra e venda ela é um contrato consensual, porque ela se aperfeiçoa com a simples manifestação de vontade. O que transfere a propriedade, se for bem imóvel, é a tradição. Se for bem imóvel, seria o registro no cartório de registro de imóveis. Então, entendam que o contrato de compra e venda, por si só, ele não transfere a propriedade, tá? Ele vai se aperfeiçoar com a manifestação de vontade. Agora, uma das partes se obriga a transferir o domínio. Se for imóvel, como é que transfere o domínio? Com efetivo registro no cartório de registro de imóveis. Se for bem imóvel, como que se transfere o domínio? Com efetiva entrega do bem. E a outra parte é pagar-lhe certa quantia em dinheiro. Aí você vai falar assim, Laura, mas qual que seria essa diferença, por exemplo, entre domínio, né? E aqui vamos tratar, infelizmente o código trata como expressões sinônimas, domínio, propriedade. Qual que é a diferença disso para a posse? Então, eu vou abrir aqui o Código Civil, eu fico olhando aqui para ver o tempo que eu tô gravando, gente, porque tem que ser vídeos curtos, porque depois para fazer o upload fica complicado. Então vamos lá, Código Civil Planalto. Eu gosto de utilizar a famosa fórmula GRUD, G-R-U-D, GRUD. O que é a fórmula GRUD? Vocês vão entender aqui pelo seguinte. Então, o artigo 1228 do Código Civil, isso aí lá na parte de direitos reais, calma aí que eu tô abrindo, 1228, ele diz o seguinte, 1.228. Olha só, ele diz o seguinte, o proprietário, aquele que tem o domínio também, tem a faculdade de usar, olha o U da fórmula GRUD, né? A faculdade de usar, gozar, olha o G da fórmula GRUD, dispor da coisa, olha o D da fórmula GRUD, e o direito de reavê-la, ou seja, gozar, reivindicar, né, reavê-la, usar ou dispor, gozar, reivindicar, usar ou dispor, então é a famosa fórmula GRUD, do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha, ou seja, o proprietário, ele tem todas as faculdades, ou seja, ele pode gozar, ele pode reivindicar, ele pode usar e ele pode dispor do bem. Diferentemente do possuidor. Por quê? O possuidor que está previsto lá no 1196, ele só pode se valer de algumas dessas faculdades da fórmula GRUD e não de todas. Então, quando a gente pega lá o 1196, quando diz considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade.
Ou seja, algumas das faculdades referentes à fórmula Grude. Via de regra, ele pode gozar, ele pode fruir, mas ele não pode, por exemplo, dispor. Nem sempre ele vai poder dispor, não é mesmo? Então, essa, muito en passant, claramente, é a diferenciação entre posse e propriedade, tá? Laura, e o detentor? Quem que é aquele que é o detentor? O detentor está previsto lá no 1198, é aquele que exerce a posse não em nome próprio, mas sob subordinação alheia. O exemplo clássico é o caseiro. O caseiro lá na sua granja, por exemplo, ele é detentor, ele não tem a posse, porque a posse que ele exerce não é em nome próprio. É em função de uma relação de trabalho subordinada. E por que é tão importante a gente delimitar isso? Porque o possuidor, ele pode se valer das proteções possessórias, tá? O detentor nem sempre, mas óbvio que isso daqui eu não vou adentrar, porque isso é matéria de direitos reais, beleza? Vamos pro próximo.